Olá, queridos, obrigado você aqui comigo de novo, obrigado por dar atenção, por dar crédito, obrigado você que tem comentado, olha, obrigado, são tantas pessoas que têm me dado força, apoiado esses estudos aqui. Confesso que às vezes não é fácil, porque precisa gravar, editar, estudar, montar o PowerPoint, mas eu faço com prazer. Se de todas essas pessoas que fazem do grupo, eu sei que o grupo tem quase 70 pessoas, mas na verdade, pelo que eu vejo nas pesquisas, no máximo 20 pessoas estejam estudando. Se dessas 25 pessoas ficarem comigo até o final, eu creio que Deus vai honrar cada um de vocês. Porque é crescimento espiritual. Depois disso vocês vão estar aptos para abrir células, para começar a ensinar os novos convertidos. A minha função, queridos, na verdade, é instruir vocês a que ajude aquelas pessoas que estão chegando na igreja agora e que não sabem o que fazer. Vocês estão aprendendo sobre a Trindade, sobre o novo nascer de Cristo, a nova criatura, sobre como viver, sabe? São tantas lições que nós vamos formar um curso mesmo completo de discipulado, para que você ensine, abra na tua igreja, fale com o teu pastor, com o teu líder, monte isso. Você tem material já para isso, e eu sei que Deus vai te honrar. A melhor forma de aprender é ensinando. Deus nos chamou para ensinar. Vamos lá então hoje, próxima lição ainda, na lição 5, vivendo, tópico 3, vivendo uma nova vida na sociedade. Lembra que nós já aprendemos primeiro, viver cheio do Espírito Santo. Se você não estiver cheio do Espírito Santo, você não vai conseguir viver bem no lar e nem na sociedade. Mas quando eu sou cheio do Espírito Santo, eu começo a ter transformações. Então, olha lá, vivendo uma nova vida agora na sociedade. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre, tá errado essa palavra aí, mas que os livre do mal. João 17, versículo 16. Ou seja, Jesus falou para Deus assim, olha, eu não quero que leve quem me aceitou, quem foi agora aceito como filho, quem deu o poder de ser filho, eu não quero que já leve para o céu, mas que fique, que livre eles do mal. A Bíblia diz que nós fomos chamados para ser sal. Querido, sal, você já parou para pensar? Sal é uma coisa que ninguém comenta. Quando você vai comer uma comida e ela está com sal na medida certa, ninguém nem lembra do sal. Mas se deixar faltar o sal, vão reclamar. Se tiver sal demais, vão reclamar. Então quando Deus diz que eu e você seríamos sal na terra, é para dar sabor. Não ser mais, nem ser menos, mas dar sabor na vida das pessoas. Por isso a necessidade de nós ficarmos aqui na terra e ir para o céu no momento certo. Entendeu? Deus quer que vivamos ativamente. Entenda isso. Deus não te chamou você para ficar sentado, para ser um crente domingueiro, para ir na igreja só em cultos especiais e de domingo. Não. Deus te chamou para ser ativo, ativa neste mundo. Nós temos que mostrar para o mundo que somos diferentes na nossa casa, na nossa igreja e na sociedade. Quer seja na igreja, no trabalho, nas escolas, nos compromissos sociais e etc. Respaldados na ética cristã. Olha lá o que eu ainda comentei, ó. Vós sois o sal da terra. Mateus 5,13. Sempre com um propósito único. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. Mateus 5,16. Ou seja, a tua vida com Deus, ela tem que ser ativa. As pessoas no teu trabalho têm que te ver como um homem de Deus, como uma mulher de Deus. As pessoas na tua família, mesmo que não sejam convertidas, têm que ver que você é diferente, que a luz de Deus brilha em você para que você glorifique os céus. Entendeu a importância, queridos? Porque nós vivemos numa sociedade, Deus permitiu que nós ficássemos na sociedade para fazer a diferença, para que a luz dele brilhe em nós, para que nós possamos ser piedosos, misericordiosos, para que nós possamos ser homens e mulheres que ajudam o próximo, que amam o próximo como a ti mesmo. Olha o importante, há recintos impróprios para resplandecermos. Exemplo, boate, prostíbulos e etc. Para que frequentá-los? Esquece essa ideia de eu vou num prostíbulo porque lá estão precisando. Deus vai levantar quem precisa na hora certa. Você não tem necessidade de entrar em determinados lugares. Paulo diz assim que as más conversações
corrompem os bons costumes. Dependendo do lugar que você estiver, as más conversações vão corromper o seu chamado. Davi, no primeiro salmo, diz assim: olha, feliz aqueles que não sentam em roda de escarnecedores, de zombadores, e nem pegam o conselho de ímpios, mas se detêm no caminho do Senhor. É isso que a palavra de Deus diz, que é viver em sociedade. Você tem que aconselhar os outros na palavra de Deus, não receber conselhos do mundo. A sociedade precisa ouvir as boas novas do Evangelho. O que é as boas novas? É a palavra de Deus, que Ele cura, restaura, salva, ainda leva para morar no céu, que Ele batiza com o Espírito Santo. Olha lá, e como ouvirão se não há quem pregue? Romanos 10:14. Como vão ouvir falar de Deus? Como vão ouvir falar das mudanças que Deus fez na tua vida, se você não fala? Se você não fala do amor de Deus para as pessoas, quantas pessoas hoje estão carentes de um abraço de Deus, de você falar que Jesus o ama, de você mostrar com o teu próprio testemunho que Deus muda histórias, que Deus transforma cativeiros. É por isso que você vive na sociedade. Você está no mundo, mas não é do mundo. Mas você está no mundo para fazer um trabalho que Deus disse. João 15:16, sempre comento esse versículo, que é o versículo que eu mais amo. Não foi nós que escolhemos a Deus, mas Deus nos escolheu, nos nomeou e nos mandou para que dê frutos e os nossos frutos permaneçam, a fim de tudo aquilo que pedimos, Ele nos conceda. Deus já disse que nós deveríamos dar frutos e cuidar desses frutos. Esse curso de discipulado, a intenção dele é para que você cuide dos teus frutos, mas fale do amor de Deus. Para terminar essa aula, que ela é pequenininha, que vive em sociedade, para você pensar, o que seria de nós se os que nos falaram de Cristo não tivesse feito? Para e pensa. Aonde você estaria se ninguém tivesse falado do amor de Deus para você? Aonde você estaria se não tivessem te convidado, se não tivesse orado por você? A Bíblia diz que Ele nos tirou de um lamaçal de pecados, de uma vida degradada, de um entulho, de um monte de lixo, e nos colocou em lugares melhores, celestiais. Pense nisso. Quantas pessoas não estão esperando você falar de Deus, você falar do testemunho, você falar que Deus cura, que Deus restaura, que Deus muda a vida, que Deus transforma. Quantas pessoas, queridos, não estão dependendo e precisando ouvir uma palavra de Deus? Será que não é um parente teu? Será que não é um casal que está sendo destruído e você trabalha com ele e não tem coragem de falar para ele que Deus pode mudar a história? Será que não é no teu trabalho que às vezes a tua firma está falindo, o teu patrão está desesperado e é a oportunidade de você falar para ele que Deus pode restaurar, que Deus pode trazer providências? Talvez é a tua vida financeira, queridos, que Deus quer trabalhar. Então converse com o teu marido, com a tua esposa, com teus filhos, orem ao Senhor. Seja uma sociedade que brilha, seja a luz de Cristo que transpasse na tua cara, no teu rosto. É isso que é a verdadeira mudança com Cristo. Ei! A palavra de Deus diz: como ouvirão se não há quem pregue? E pregar não é só em púlpito. Muita gente acha que pregação é só em cima de altar. Pregação é sozinho. Lembra que os teólogos dizem que a maior pregação de Jesus foi para uma única mulher, a mulher samaritana no poço. Não tinha plateia, não tinha movimento, não tinha quantidade de pessoas. Ele deu o seu melhor sermão para uma única pessoa. Será que você tem falado do amor de Deus para as pessoas que você ama? Ou você não acredita verdadeiramente que você vai para o céu? Porque se você acredita que você vai para o céu, você vai ter piedade pela tua família que ainda não está preparada para ir para o céu, para os teus filhos, para o teu marido, para a tua esposa. Não cesse de falar do livro desta lei. Antes medite nele dia e noite, para que você seja próspero. Conseguiu entender essa lição, queridos? Viver em sociedade é transparecer em você a luz de Cristo. Seja sal na medida certa, seja luz clareando as trevas. Amém? Te espero no próximo tópico, o último, para encerrarmos a lição 5. Deus te abençoe.